E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Muito boa noite a todos, senhoras e senhores. Estamos começando mais um programa painel aqui pela TV Erechim. Agradecemos a todos que têm nos honrado com a audiência aí, enfim, né? Nesses últimos 10, 12 anos já. Não é fácil manter um programa, os colegas que estão atrás das câmeras aí sabem, manter um programa de rádio ou de jornal ininterruptamente por 12 anos quase. Então é bastante complicado, especialmente no interior. E graças ao nosso público aí a gente está conseguindo cumprir com essa meta aí e tal. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é muito cara a todos nós, que são as contas. As contas que de repente quem está em casa vai achar, não, mas não é a minha conta, é a conta da cidade, é a conta do município, é a conta da região, é a conta do estado, né? Não é a minha conta, não é do meu bolso, não, é do seu bolso sim, é do seu, é do meu, é do nosso bolso, do bolso de todos. Então, com muito prazer, nós estamos recebendo aqui os organizadores e coordenadores e que comandaram aí um encontro regional do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, há poucos dias agora, realizado aqui na URI, né? E que, enfim, passou informações valiosas, tenho certeza disso, para todos que estiveram lá, e nós vamos tentar peneirar um pouquinho aqui do que foi dito lá. Quero dizer que nós estamos recebendo com muito prazer aqui a nossa amiga, né, para se dizer também, né, a Cleonice Pituco, que é coordenadora do Serviço de Auditoria Regional de Erechim, né? O Fabiano Jeremia, que é chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Contas do Estado, do Estado, e também o Bruno Londero, né? Que é diretor de controle e fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Prazer em tê-los aqui, muito obrigado por abrirem um espaço aqui. A gente foi conversando nesses últimos dias com a Cleonice e ela foi me relatando, às vezes mudou alguma coisa, não mudou outra e tal, mas o encontro saiu, enfim. Cleonice, seja muito bem-vinda aqui. Boa noite, Ode, boa noite a todos que nos assistem. Primeiramente, obrigada, Ode, TV Erechim, pelo espaço que estão nos concedendo aqui para falarmos um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a nossa instituição, Tribunal de Contas. Sim, hoje estamos há dias organizando, então, esse encontro técnico, que a gente chama de Encontro Regional de Orientação e Controle, que é destinado a todos os gestores e servidores dos nossos 55 municípios que estão sob a jurisdição do Serviço Regional de Erechim. O encontro aconteceu hoje, foi um sucesso total, tivemos quase 700 participantes e realmente o objetivo do tribunal hoje orientar antes de fiscalizar no sentido da punição. Então, tivemos hoje, foram tratados vários assuntos relevantes que trazem certa inquietude aos nossos fiscalizados, porque precisam aplicar assuntos novos, assuntos relevantes, enfim. E tivemos, então, um formato diferente neste ano, muito
com várias oficinas tratando de temas, vários temas técnicos. Tivemos amanhã tratando sobre o Tribunal de Contas, o que faz, as suas competências, como vem efetuando o seu trabalho, como vem processualizando, enfim, as situações que chegam até nós. E, enfim, podemos conversar mais depois sobre como aconteceu aí durante o dia esse trabalho. Ok, eu só quero fazer uma observação de que o nosso programa é gravado, então esse hoje que ela falou foi no dia 23, né? Para que de repente alguém está assistindo, pô, mas será que teve outro? Eu participei na semana passada do... Né? Então, assim, é gravado e o que não invalida absolutamente nada, né? O que importa é o que foi dito, o que foi repassado lá. Bom, eu estou surpreso com a jovialidade, né, no Tribunal de Contas. Os senhores são funcionários de carreira? Como é que foi? Porque nós temos conselheiros indicados, temos conselheiros concursados. Como é que foi? Como é que foi o seu ingresso? Boa noite, Ode. Boa noite. Fabiano. Boa noite, Ode. Boa noite a todos os telespectadores. É um motivo de muita honra para a gente voltar a Erechim, esta terra pujante, essa cidade que tem uma importância regional. Tanto é que a nossa regional está sediada aqui na cidade de Erechim, né? Esta regional, como muito bem disse a nossa coordenadora Cleonice, engloba 55 municípios. E nesses 50 municípios, 55, para o telespectador ter uma ideia, somando os orçamentos públicos de todos os órgãos públicos, nós temos um valor aproximado de 2 bilhões de reais. Este é o papel e essa é a importância que o Tribunal de Contas tem para a fiscalização desses recursos públicos que são aplicados em prol da sociedade. Fazendo essa introdução, hoje, eu queria fazer um link com a sua pergunta dizendo a estrutura do Tribunal de Contas. Nós somos compostos por conselheiros substitutos, auditores, oficiais e cargos comissionados. O Tribunal de Contas tem aproximadamente hoje 800 servidores ativos para fiscalizar aproximadamente 135 bilhões de recursos em orçamentos públicos no estado do Rio Grande do Sul. O Tribunal fiscaliza mais de 1.200 órgãos jurisdicionados. Nós fiscalizamos o Poder Executivo, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os municípios e as câmaras de vereadores. Também temos consórcios, enfim, e outros órgãos públicos. Então, se você fizer um link do número de servidores para o tamanho da fiscalização, percebe-se que é um número pequeno de colaboradores, de servidores, para poder fiscalizar todo esse trabalho. Nesse aspecto que o tribunal acaba usando e fazendo como ferramenta de trabalho uma série de instrumentos de fiscalização, através de robôs, através de sistemas que permitem a gente fazer um acompanhamento concomitante da despesa pública gerada nesses municípios, né? Eu sei que às vezes o Tribunal de Contas não é um órgão muito conhecido da sociedade, mas ele é o único órgão que faz o controle externo do gasto público. Nós temos outros órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, que fazem a fiscalização também das leis, das suas execuções, mas o tribunal é capacitado tecnicamente para acompanhar a gestão de fato, a administração pública como um todo, a licitação, o contrato contratado, enfim, uma série de instrumentos que a gente tem para a melhor aplicação dos seus recursos públicos. Quantas regionais são no estado? Nós temos 9 regionais no estado do Rio Grande do Sul e mais a nossa sede em Porto Alegre. E em termos de funcionários, você disse que são mais ou menos quantos? 800. 800. Todo o corpo do Tribunal de Contas são 800 servidores. Se você fizer tirar servidores que trabalham na área administrativa, tirar os conselheiros, na fiscalização, auditores públicos, nós somos em torno de 400 servidores públicos. Então, se você fizer uma média, não dá um auditor por município, né? Então, por isso que nós nos lançamos com diversas ferramentas tecnológicas para poder acompanhar esse grande volume de recurso público aplicado diariamente, aplicado durante a execução dos seus orçamentos. Eu não sei se dá 1 bilhão por funcionário, quase, para controlar, ou até mais?
Eu acho que se fizer essa distribuição talvez dê um pouquinho menos, mas a gente divide por setores, né? A gente tem toda uma matriz de fiscalização que faz com que o tribunal consiga, tenha êxito. E se me permite, hoje avançar já um pouquinho nesse tema, claro. Nós temos um levantamento, por exemplo, que as nossas auditorias concomitantes, que são auditorias que acontecem durante a execução da despesa, nós medimos esse trabalho de quanto a gente economiza de gasto público fiscalizando antes que o gasto seja efetivado. Nós temos, por exemplo, no ano passado, nós alcançamos valores próximos a 800 milhões de reais que deixaram de ser aplicados de maneira, eu diria talvez não indevida, mas de maneira não tão eficiente como o tribunal fez com que esses recursos pudessem ser usados, né? Então a gente consegue, antes que a despesa pública muitas vezes seja executada, poder fazer um alerta ao gestor, dizendo a ele, olha, faça uma verificação nesse preço que pode estar acima do mercado, olha, esta licitação talvez apresente um problema, corrija ela antes que de fato o gasto público ocorra. Olha, a contratação desse concurso público talvez não tenha sido feita da maneira correta, por favor, verifique isso. Enfim, uma série de instrumentos que a gente consegue fazer com que, antes que a despesa se efetive, né, a gente faz o alerta para que o gestor possa fazer essa correção e que venha a ser aplicado da maneira mais eficiente. Bruno, de onde você é? Hoje, muito obrigado pela oportunidade, TV Erechim, telespectadores, colegas, Fabiano. Porque, pelo que eu entendi, Cleonice. O Fabiano já esteve aqui e tal, não sei se é o teu caso também. Sou de Santa Maria, né? Região de Santa Maria, vim de lá, estou em Porto Alegre agora no Tribunal de Contas. Achei muito interessante a sua questão com relação a essa renovação do tribunal. Realmente o Tribunal de Contas ele é um senhor, né? Ele completa 87 anos agora, no dia 26 de junho deste ano, né? E ele vai se reinventando, né? E nós temos no Tribunal de Contas, como muito bem o Fabiano colocou, uma série de ferramentas de tecnologia da informação, em paralelo com todo esse corpo de colegas que atua. Eu tive a oportunidade de, antes de ingressar no Tribunal de Contas, ser contador municipal, né? Então entendo em parte, né? E essa é uma experiência que muitos colegas compartilham, né? A experiência do outro lado do balcão, a experiência de ser fiscalizado e de estar próximo também em execução das políticas públicas. Então, o Tribunal de Contas ele está se reinventando, né, com essa estrutura enxuta, sim, com o uso de ferramentas de informação. O nosso encontro regional, inclusive, tem batido muito nessa questão, na evolução pela qual estamos passando, essa evolução que é, sim, uma responsabilidade de fiscalizar muitos recursos, utilizando, claro, as ferramentas de informação também para apoiar os gestores, né? Estamos reformulando, o Tribunal de Contas nas últimas décadas mudou bastante, né? Essa questão de ser somente punitivo, de ser somente um órgão de sanção. Hoje essa visão está se reformulando, somos um órgão de apoio, né? Estamos concomitantemente, como foi falado, quase que em tempo real, né? Analisando licitações, orientando, sugerindo correções, evitando danos, né? Muito mais do que simplesmente analisar um contrato ou uma licitação que já está em andamento. Mas isso dá, digamos assim, a prefeitura X ou Y vai atrás do Tribunal de Contas antes ou o Tribunal de Contas se antecipa e... Como é que é? Ou é uma via de duas mãos aí? É uma via de mão dupla e é importante destacar, claro, uma via de mão dupla importante destacar, principalmente para os telespectadores que não têm essa... muitos ainda não têm esse conhecimento do Tribunal de Contas enquanto órgão de fiscalização e apoio. Temos um sistema no qual os municípios disponibilizam todas as suas licitações. Então, no momento em que o município opta por licitar a compra de pneus, né, ele vai lá, coloca o seu edital de licitação e a partir daquele momento, antes mesmo do julgamento e da assinatura do contrato, os nossos robôs com inteligência artificial apontam indícios de alguma irregularidade, de algum sobrepreço, e aí o Tribunal de Contas, nossos auditores vão informar a prefeitura e enfim, o gestor vai tomar as medidas corretivas, vão evitar danos, enfim, essa atuação do Tribunal de Contas quase que em tempo real tem se dado dessa forma, muito diferente do que muitos talvez estejam acostumados a pensar num Tribunal de Contas mais antigo, no qual se a prefeitura só para analisar papel, né? Hoje vamos, quando necessário, mas hoje a gente recebe e
até aproveitando hoje, temos um robô, inclusive, uma ferramenta de tecnologia da informação que detecta se o município está nos informando sobre as licitações. Porque o que pode acontecer? A questão, mas o município pode não informar que está licitando e aí escapa dessa análise do tribunal. Não, temos um instrumento que faz a leitura de todos os diários oficiais eletrônicos e aí faz aquela conferência. O município lançou, se não lançou, aí a gente vai dar toda uma atenção especial, vai fazer uma requisição, né, para isso. Cleonice, digamos, essas tecnologias mais modernas aí já chegaram em Erechim ou estão para chegar? Com certeza ou hoje. Ainda tu está na fase do papel aí? Não, com certeza. Estamos sim. Estamos utilizando e bastante e com muita efetividade. Hoje os resultados nos surpreendem todos os dias. Eu comentava hoje no encontro que é o que o Bruno comentou. Antigamente a auditoria só acontecia quando íamos até o município e lá verificávamos as situações que já haviam acontecido. Hoje nós auditamos os municípios praticamente, quase que diariamente, porque fizemos um acompanhamento de tudo que acontece. Conforme vai acontecendo, nós vamos acompanhando, vamos analisando e verificando se existe algum problema, já atuamos, entramos em contato com o gestor, no caso, cientificamos do que foi constatado, da irregularidade, oportunizamos que o gestor faça as correções devidas e claro, caso isso não ocorra, enfim, daí a gente utiliza instrumentos regimentais que temos para levar, então, ao conhecimento do nosso Conselho Julgador. Mas temos utilizado bastante já desde ali no período da pandemia, principalmente foi o que nos ajudou a fiscalizar essas ferramentas de inteligência artificial que a gente chama e tem nos ajudado bastante e temos sido muito efetivos. Nesse período chegou a parar quase que tudo assim ou não paramos com o nosso trabalho. Houve um distanciamento, mas houve um distanciamento da nossa presença no município, mas não o distanciamento da relação que temos com os nossos municípios. A gente mantém uma comunicação por telefone, enfim, através de sistemas, nós nos comunicamos muito através do processo eletrônico, muitas das nossas ações a gente produz a matéria, o que foi identificado e o gestor muitas vezes é cientificado através do processo eletrônico, onde ele recebe a comunicação descrevendo o que foi constatado e aí ele decide, enfim, toma as medidas que ele entender pertinentes, né, para a correção do que foi indicado. Bruno, acho que tu é a pessoa mais indicada para poder responder essa questão que me ocorre agora, que é o seguinte, você disse que passou por uma prefeitura e tal, né, que hoje está do outro lado, fiscaliza, né? O que tu conseguiu fotografar até agora, tirar até agora, digamos, filtrar até agora? Quando ocorrem esses problemas, digamos assim, a hora era para ser assim, mas está sendo feito assado. É por falta de orientação, é por falta de conhecimento de quem está lá na prefeitura X, Y, ainda não vem ao caso, não estou falando da prefeitura que você estava, né? Mas até que ponto, digamos, as pessoas têm o candidato a prefeito que concorre e ganha, bota como secretário de administração, digamos, que não entendo nada disso, e de repente eu cometo uma série de equívocos lá, até porque não é a minha área. O que acontece mais? Mas também a gente sabe que existe aquela outra história, que o Brasil é um problema, não é um país sério, é um país do jeitinho. O que é mais forte? O que fala mais alto nessa história? Hoje, inclusive é um dos pontos, até não por coincidência, que eu tomei nota aqui, porque é um dos que mais, não só me inquieta, mas é um ponto importante que a população tome conhecimento, né? Os telespectadores conheçam um pouco. Eu, quando contador, era contador de um município muito pequeno, 3.500 habitantes. E esses dias me questionaram, nesses termos, olha, que irregularidades tu vês assim, dos municípios, o que mais aparece, que dificuldades surgem?
Sendo assim, simplificando bastante, eu traria dois aspectos, né? Dos municípios grandes, e aí eu incluiria Erechim, Santa Maria, Porto Alegre, Passo Fundo, onde as irregularidades elas giram muito em torno de aspectos grandes licitações, grandes obras, inovação, né? A questão hospitalar, a questão de iluminação pública, grandes aspectos, nas quais as prefeituras contam com, geralmente, um número de servidores satisfatório, né? E as dúvidas realmente elas ficam, e as falhas em torno do que é novo, né? Da dúvida, enfim, pontos mais nebulosos. E a grande parte do nosso estado, né, em termos de número de municípios, de médio e pequeno porte, no qual as questões giram muito em torno, bem comentaste, talvez da questão pode ser que do despreparo do gestor, mas eu diria que é uma questão estrutural. Um número pequeno de funcionários, tem um contador, um engenheiro, um advogado, são falhas mais estruturais, né? E os encontros regionais do tribunal visam também suprir essas questões de informação. Porque fica difícil, né? Eu me coloco, por ter passado por isso, me coloco no lugar de um contador, de um membro de uma comissão de licitação bem intencionado, e isso também é importante dizer, eu diria tranquilamente que muito mais de 90%, tranquilamente muito mais de 90% do que o Tribunal de Contas identifica em termos de falhas, irregularidades, são decorrentes ou de desconhecimento, ou até de um despreparo, ou por conta da rotatividade de servidores. Os servidores passam durante pouco tempo, a remuneração não é a talvez mais adequada, e, por óbvio, né, nos municípios daí de pequeno, médio e grande porte, as transições entre gestões elas não são tão harmônicas. Então, acaba acontecendo muito que falhas do tipo sem intenção, sem má-fé, são as mais preponderantes. Por óbvio, né? Questões de má-fé, irregularidades maiores, o Tribunal de Contas atua, pune, mas por isso a gente tem valorizado tanto o lado orientativo, porque sabemos as dificuldades que os gestores municipais enfrentam enquanto as políticas públicas, a saúde, a educação, obras, agricultura, infraestrutura, exigem ações rápidas, né? Então, casar esses tempos é um desafio também para o Tribunal de Contas. Foi falado nos bastidores antes aí que cerca de 500 a 600 pessoas teriam participado do evento realizado na URI. Fabiano, esse número, eu peço escusas, inclusive por tratar o Fabiano Jeremia por Fabiano só, ou Bruno Moder por só Bruno, né? Surpreendeu, porque teve um evento em Caxias há poucos dias, né? E lá é uma região bem maior e tal. Sim, os nossos eventos têm sido muito requisitados por parte dos gestores públicos, porque é um evento de um órgão que fiscaliza o gestor público. Então, o gestor público tem muito interesse em saber o que o tribunal faz, como é feita a sua fiscalização, quais são as orientações futuras, quais as mudanças nos procedimentos de fiscalização. Trazer coisas novas para eles? Nós conseguimos trazer coisas novas. Eu vou trazer 2 ou 3 exemplos para você hoje, que nós trouxemos aqui nesse encontro hoje pela parte da manhã. O tribunal está inovando na fiscalização de obras públicas. Nós fizemos recentemente um convênio com o INPE, que é um Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, onde nós passaremos nos próximos meses a fiscalizar, a acompanhar o andamento de obras públicas através de imagens de satélites. Para o senhor ter uma ideia, o INPE, o Brasil, tem 4 satélites em órbita. 2 deles estão focados para a região amazônica, um deles é focado para questões ambientais, e o 4º satélite, que é onde nós conveniamos, ele é um satélite para questões estratégicas de governo. Neste satélite, o tribunal terá condições de acompanhar o maior número possível de obras públicas em andamento, rodovias, construção de escolas, construção de creches, postos de saúde. É um ganho gigante em tecnologia e em acompanhamento simultâneo na execução da obra. Por exemplo, o satélite dá uma volta em torno do planeta Terra a cada 90 minutos. Então, a cada 90 minutos, nós teremos condições de tirar uma fotografia do andamento de uma obra pública. Como o Bruno e a Cleonice muito bem falaram antes, no passado nós necessitávamos nos mobilizar uma equipe, ir até esta obra, entender no momento em que fase ela estava sendo executada, de fato conhecer
tem períodos que chove, tem períodos que faz sol, a gente teria que se inteirar sobre esse momento para poder fazer o levantamento necessário. Hoje, com essa tecnologia, nós teremos condições de já quando fizer a fiscalização em loco, já saber de fato em qual período do contrato ela está sendo executada, quais são os materiais que serão analisados, enfim. A gente está buscando suprir esta lacuna de falta de pessoal e de aumento cada vez maior dos orçamentos públicos e do trabalho dos órgãos públicos junto à sociedade com tecnologias. Nesse aspecto também nós trouxemos como inovação uma outra área que estamos criando, foi uma determinação do nosso presidente do Tribunal de Contas, Alexandre Postal, que é um conselheiro com muita experiência na área pública, foi 6 mandatos parlamentar, foi prefeito municipal, foi secretário dos transportes e hoje preside a nossa instituição. Ele tem uma preocupação muito grande com a análise das políticas públicas. O que é isso? Para trazer um exemplo bem simples hoje. Hoje nós poderemos pegar aqui 2 escolas de 2 municípios diferentes, com o mesmo número de alunos, com o mesmo número de professores, com uma mesma capilaridade no seu município, com a mesma renda dos seus pais, e muitas vezes elas produzem resultados diferentes para os alunos. A sua nota lá no IDEB é diferente. O tribunal tem uma intenção de analisar esses 2 cenários e chegar ao gestor e colocar para ele essa informação. Olha, você comparado ao seu município do lado aqui, você não está sendo tão eficiente. Você tem que dar uma olhada nesse tema. Você tem que ver se está faltando capacitação para o professor, se está faltando alimentação para o aluno, se está faltando, enfim, olhar o cenário geral para poder contribuir para que o serviço público possa ser prestado de uma maneira mais eficiente. Tudo isso nós fizemos hoje na parte da manhã. Trouxemos essa inovação aos gestores e por isso talvez também o interesse deles em participar desses eventos, o interesse desse de Erechim e especial também dos 2 anteriores. Aliás, a TV Erechim vai mostrar um programa também com o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, o atual presidente da Associação dos Conselheiros dos Tribunais de Contas do Brasil, Dr. César Miola, e ele insistiu bastante nessa questão da educação, enfim, né, do aspecto social e tal, né, em se corrigindo as contas, em se mantendo as contas, digamos, mais ou menos como deveriam ser, devem ser, ou são, né, isso pode mudar a vida de muita gente, para pior ou para melhor, né. Os senhores acho que também têm esse papel, né, Cleonice? Com certeza temos, sim, e é assim que o tribunal pretende atuar também na avaliação das políticas públicas, na avaliação do resultado do recurso que é investido, que é um recurso que é escasso e que tem que ser bem investido e precisamos de bons resultados da aplicação desses recursos. E voltado com esse olhar também que o tribunal hoje está focando a sua fiscalização, não só na regularidade, mas também na avaliação do resultado do que está sendo aplicado. Porque o próprio termo tribunal, quando a gente fala tribunal, já se está caminhando e dá uma parada, né? Pô, tribunal do quê, né? Aí Tribunal de Contas. Aí já vem, pá, me pegaram em alguma coisa, ou vão pegar alguém. Há, digamos, uma associação por conta da voz das ruas, vamos dizer assim, né, de que o tribunal existe para punir, o tribunal existe para prender, o tribunal existe para demitir, o tribunal existe para... E quando foi dito aqui, claramente, eu também entendo, acho que o tribunal tem uma outra função que talvez seja anterior até ao punir. Né? Eu acho que essa atuação, orientar, enfim. Essa atuação ela se complementa. O tribunal fiscaliza e o tribunal orienta. O tribunal, quando encontrou uma falha e que ela não foi possível ser sanada, o tribunal também pune. A gente pune através da imputação de glosas, que são recursos que devem ser devolvidos ao erário público quando mal investidos, quando mal aplicados ou quando encontrada alguma inconformidade. A gente não gostaria disso. O tribunal quer
E o objetivo nosso é que todo o recurso público seja bem aplicado e que não haja nenhuma falha. Então a gente está caminhando cada vez mais para isso, né? Orientando o nosso gestor e fazendo com que antes de o recurso seja mal aplicado, o gestor máximo, que é quem comanda o município, que é quem comanda o órgão, seja orientado, seja alertado sobre essa situação. Acho que esse é o objetivo de todos. Nós todos sabemos que nós temos uma carga tributária elevada, todos sabemos quanto isso pesa para a sociedade e o nosso papel é fazer com que este recurso seja bem aplicado e que a sociedade também tenha a garantia de que alguém está avaliando este gestor público. Ao final do ano, o Tribunal de Contas julga a conta desse gestor, por isso o termo tribunal. O Tribunal de Contas dá uma espécie de carimbo. Olha, este gestor foi aprovado, tá? As falhas que foram encontradas não causaram um dano para o município. Foram falhas de procedimentos, entendeu? De interpretações de normas. Ou a gente pode chegar à conclusão que, olha, este gestor foi reprovado. Foram encontradas aqui irregularidades, tá? Que foram graves, tá? E por isso foi imputado débito para que ele faça a devolução. E por isso talvez as suas contas possam ser rejeitadas. O que significa hoje, na prática, a rejeição de contas de um gestor? Nós informamos ao Tribunal Regional Eleitoral, tá, deste julgamento das contas, e o Tribunal Regional Eleitoral torna inelegível um gestor que teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas. Mas aí já vamos escorregar para política um pouquinho, sem partidarizar a coisa, né? Por que demora tanto? Aí eu acho que não é por conta do Tribunal de Contas, né? Mas há casos assim em que tu fica sabendo que o fulano de tal, que foi prefeito não sei quando, e de repente o cara diz, pô, tu soube que fui chamado e tal, sei lá, 3, 4, 5 anos depois, né? Isso é uma, digamos, uma falha, digamos assim, a coisa ficou em stand-by ali no Tribunal de Contas, do Judiciário. O que acontece hoje? Eu acho importante, até em termos dos telespectadores e para a sociedade como um todo, compreender também que o Tribunal de Contas, apesar do nome, né, ele não está vinculado, ele não está atrelado ao Poder Judiciário. Ele é um órgão de controle externo, né, que é autônomo, né, ele apoia o controle externo, seja da Assembleia Legislativa, seja das câmaras de vereadores, mas ele é autônomo, né? Então, sim, algumas das suas decisões têm reflexos eleitorais, né? Então, eventualmente, um processo de contas pode demorar um tempo para a sua tramitação, sim, né? E é isso, falamos tanto em tecnologia, né? Hoje temos cadastros eletrônicos, os gestores gradativamente não receberão mais intimações em papel ou aviso de recebimento, que a gente está muito acostumado, eles passarão a receber por SMS, por e-mail. Então, essa certa atuação com impacto eleitoral ou com impacto em outras esferas de responsabilidade não pode ser confundida, por vezes, com a atuação até do Tribunal Eleitoral, né? Por óbvio, né, tem algumas decisões que levam um tempo maior para ser julgadas, né, e que tem sim um impacto até nas eleições, mas o Tribunal de Contas, isso é um processo gradativo que vem acontecendo, vem acelerando muito seus julgamentos, né. Esse controle que estamos realizando quase que em tempo real, ele, digamos, resolve muitas das falhas e aquelas que remanescem, aquelas que ficam para serem julgadas, hoje, isso é algo conhecido, há algumas décadas o Tribunal de Contas chegava a levar 10 anos para julgar um gestor. Tá? Isso por conta da natural burocracia que havia, dos processos todos em papel, toda a demora que isso envolvia. Hoje a gente fala em processos julgados em 1, 2 anos. É a regra. Há exceções? Por óbvio que há obras que são de grande vulto, há responsabilizações que vão ser reanalisadas pelo Poder Judiciário, né? Então há essa... Nós não vivemos, né, nesse contexto, isso é importante, o Tribunal de Contas ele atua como órgão de controle, mas também suas decisões são impactadas pelo Judiciário, também é parceiro do Ministério Público, né, outra questão, Ministério Público e Tribunal de Contas fazem a mesma coisa? Na verdade não fazem, o Tribunal de Contas analisa as contas públicas, identifica irregularidades, e pode, e atua sim em parceria com o Ministério Público, e esse pode denunciar o gestor perante o Judiciário, esse pode inclusive determinar, solicitar bloqueio de valores, solicitar alguma medida judicial, quebra de sigilo, enfim.
Por isso que muitas vezes, né, alguns assuntos muito complexos levam mais tempo, né, porque não é só o Tribunal de Contas que está atuando, temos outros órgãos de controle. Né. Vou tocar num assunto aqui rapidamente que diz respeito a Erechim. Não sei, não sei se a Cleonice, acho que talvez já passou aí. Nós temos um caso aí sobre a questão da Corsan, a questão da água, né, que o município de Erechim está pleiteando, enfim, privatizar, né? E me parece que agora está marcado para o começo de julho aí, né? Como é que se diz mesmo? Uma decisão de uma... É a abertura da licitação. A abertura da licitação, então. E parece que estaria trancando novamente por parte do Tribunal de Contas e por parte do Estado. Eu gostaria de saber se vocês têm conhecimento desse caso em Porto Alegre, porque a comunidade, enfim, não sei exatamente o que todo mundo pensa, mas eu falo do caso em si. Se ele está lá, se ele está andando, está parado. Hoje, tomando liberdade. É um caso que, desculpa, remonta a 2016. Sim. Hoje, até tomando liberdade, claro, o serviço regional aqui de Erechim está acompanhando, né, essa questão, mas ela é uma questão que ela é bem ampla, ela não impacta só Erechim, ela impacta todo o estado do Rio Grande do Sul e envolve a abertura de capital da Corsan. Envolve a abertura de capital da Corsan, né? E, claro, o que acontece? Esse procedimento de abertura de capital, né, da Corsan, ele está sob análise do Tribunal de Contas. Há um relator, né, se identificou algumas questões quanto ao preço, né, de avaliação da Corsan, e, enfim, há uma decisão, há uma análise técnica, né, da área estadual do Tribunal de Contas. Por óbvio, isso impacta nos municípios do Rio Grande do Sul. Né? Todos os municípios, com o novo marco do saneamento, eles vão ter que, de alguma forma, comprovar que estão ou renovando seus contratos ou providenciando eles próprios, né, gerirem essa questão do tratamento e distribuição de água, ou, enfim, em alguns casos, licitando. No caso de Erechim, já é um procedimento que vem há alguns anos e é um daqueles procedimentos onde que os tempos da sociedade, por vezes, não casam com a nossa questão tecnológica, inclusive, porque a demanda, esse tratamento de resíduos, a água e a distribuição, se lançou alguns editais, foram propostas correções, né? E aí, claro que isso levou um tempo considerável. O que técnico, né, da questão está sendo debatido pelo Tribunal de Contas, pela Corsan. Claro que esses elementos políticos eles impactam também, porque no momento em que o município opta por não contratualizar com a Corsan, isso acaba tendo sim um impacto na avaliação de mercado da companhia. Vou fazer uma pergunta mais particular, assim, não precisa entrar em detalhes, né? Quem trabalha no Tribunal de Contas, por exemplo, eu como jornalista já sofri muita pressão. Quem trabalha no Tribunal de Contas sente isso também? Sofre uma pressão ou não fica sabendo? Fica sabendo? Olha, Odi, consegue sair bem? Como bem falamos no início, né, da entrevista sobre essa renovação do tribunal. No Rio Grande do Sul, felizmente, né, assim como em outros estados, o Tribunal de Contas atua com muita autonomia. Né? Temos uma composição que provém do parlamento, provém do executivo, provém de carreira, e nós, enquanto órgão de atuação, falo enquanto auditor, mas os oficiais e outros colegas que também atuam no tribunal têm um respaldo muito grande. Não há demandas, assim, claro que externamente muito mais se conjuntura do que efetivamente há de pressão. Por óbvio, né, o Tribunal de Contas ele não é uma ilha, ele convive com aspectos políticos e ele costuma tratar isso de uma forma muito técnica. Então, eu diria que o que nos guarnece, o que dá segurança até para os colegas aqui da Regional de Erechim e outros colegas estado afora e em Porto Alegre, é esse respaldo técnico. Né? Então, temos essa questão. Hoje é muito tranquila, a nossa atuação ela é uma atuação muito colaborativa. As pressões são as naturais, né? Os tempos da decisão, a urgência dos assuntos, mas não a ingerência política ou algum outro tipo de pressão. Sem dúvida, até porque com as novas tecnologias não dá para duvidar de nada. Daqui um pouco o próprio cara que está lá no Tribunal de Contas, se o satélite me pegar.
Nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje, vamos valorizar bastante, no máximo, o que nós podemos, o tempo aqui, recebendo prazerosamente a Cleonice Pituco, que é coordenadora do Serviço de Auditoria Regional do Tribunal de Contas de Erechim, aqui, responde por 55 municípios, o Fabiano Jeremia, que é chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Contas do Estado, o Bruno Londero, diretor de controle de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, e também quero fazer um agradecimento especial e registrar aqui a presença do coordenador de comunicação do Tribunal de Contas do Estado, o Gilberto Jasper, o Francisco Queiroz Filho, também da Assessoria de Comunicação do Estado, a Camila Merlin, e que é também da Assessoria de Comunicação do Estado, e o Vinícius Reis, que é fotógrafo e que está aqui também, junto com o pessoal que veio de Porto Alegre trazer essas informações importantíssimas a todos os prefeitos, administradores, enfim, não apenas de prefeituras, os prefeitos têm que ser de prefeitura, é óbvio, mas autarquias, enfim, e tudo mais. Depois nós vamos ver exatamente quais são os órgãos que o Tribunal de Contas ele tem a obrigação de fiscalizar. Nós vamos fazer o intervalo e já voltamos. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim, por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, nós estamos de volta em nome de Unimed, cuidar de você. Esse é o plano e Sicredi. Traga a sua poupança para a Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós estamos aqui com os representantes do Tribunal de Contas do Estado, o seu presidente, né? O diretor, né, postal não pôde estar presente, né? Como o programa vai ficar também gravado e poderá ser acessado pela internet, nós aproveitamos para enviar um abraço ao ex-deputado Alexandre Postal, né, que é hoje o diretor do Tribunal de Contas do Estado. Bom, vamos para questões mais práticas, mais simples assim. Quais são as instituições, enfim, que o Tribunal de Contas fiscaliza? É só a Prefeitura, a Câmara de Vereadores? Bom, hoje o Tribunal de Contas, né, o Tribunal de Contas do Estado, né, o nome dele faz parecer que a gente que nós fiscalizamos apenas o Estado do Rio Grande do Sul. Não, fiscalizamos tanto as contas do Estado, estaduais e todos os órgãos e secretarias, como também fiscalizamos as contas dos municípios, que seriam não só as contas das prefeituras, câmaras de vereadores e todas aquelas estruturas que alguns municípios pequenos não têm, outros de porte pequeno ou médio têm, que são autarquias, as agências reguladoras, Erechim tem a sua, fundações, enfim, todas essas estruturas que compõem a administração pública. O Tribunal de Contas se dedica sobre a análise das contas desses órgãos. Uhum. Também, claro, como foi colocado no início da entrevista, temos uma estrutura que ela é limitada e que, claro, utilizamos ferramentas para atuação. As nossas demandas surgem de várias formas, né? Tanto da auditoria dos nossos colegas, né, auditores de campo, como da população. E aí eu acho extremamente importante que a população conheça os canais, a ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado, né? Hoje basta acessar o portal do Tribunal de Contas, no link da ouvidoria, é possível que se realize denúncias de todos os tipos, né? Foi falado, o Tribunal de Contas vai cada vez mais auditar, fiscalizar, por exemplo, obras públicas. Então,
se daqui a pouco tá lá, determinado cidadão está verificando que está sendo realizada uma obra em frente à sua casa, na sua região, e está identificando alguma irregularidade, algo que possa demandar uma atuação do Tribunal de Contas, basta acessar o portal. Mas isso acontece, né? Ou é de quando em vez que não, alguém faz? Muito. A auditoria do Tribunal de Contas ela é muito demandada, né? Na verdade, como nós temos regionais, essas demandas elas são centralizadas em Porto Alegre e posteriormente distribuídas a cada uma das regionais. Então, claro, né, que isso vai demandar demanda todo um ajuste do tribunal, mas é muito recorrente e citando áreas em que isso é muito comum, concursos públicos, é muito comum que recebamos denúncias, obras, licitações, questões envolvendo servidores públicos, suposto uso irregular de veículos, é bem comum. Né, aquela pessoa que se decide a tomar a iniciativa de fazer, digamos, tem uma informação privilegiada e tal, e leva até o Tribunal de Contas. Ela tem responsabilidades, digamos, se caso vir a não se confirmar depois? Não. Esse é um instrumento muito importante para a gente, essa fiscalização que a sociedade faz do gestor público. A gente sempre fala que o cidadão ele não mora no país, ele não mora no estado, o cidadão mora no município. Então, o maior fiscalizador do recurso público, da execução da gestão pública, é o cidadão que mora na comunidade. E esse cidadão tem colaborado muito com o tribunal, fazendo suas denúncias, levando ao conhecimento nosso uma série de medidas que ele julga naquele momento serem irregulares. Para ter uma ideia, no ano passado nós recebemos, através da nossa ouvidoria, mais de 6.000 denúncias no Tribunal de Contas. E elas podem ser feitas de duas maneiras. Anônima, onde o cidadão não precisa se identificar, ele apenas leva o fato ao Tribunal de Contas que ele considera irregular, ou a pessoa pode se identificar. Ela se identificando, ela passa a acompanhar de fato o trabalho que o tribunal fará nessa sua denúncia. Ela vai ser informada sobre o resultado, ela vai ser informada sobre o andamento dessa denúncia internamente no Tribunal de Contas. Nós gostamos disso, é uma das ferramentas importantes no nosso trabalho de fiscalização. Muitas vezes essas denúncias são feitas de dentro da prefeitura mesmo, de dentro do órgão público. É aquele servidor que percebe que alguém está cometendo uma suposta irregularidade e ele traz ao conhecimento do Tribunal de Contas. Então nós incentivamos o telespectador, a todas as pessoas que acompanhem e querem uma boa aplicação do recurso público, para que acessem o nosso site, para que acessem as nossas redes sociais e levem ao conhecimento aquilo que você achar que não está sendo feito de maneira correta. Isso também pode ser feito, digamos, como mora em Erechim, pode ser feito na regional aqui? Pode. Não há necessidade de o cara, não sei bem lidar com o negócio, como é que eu faço para entrar em Porto Alegre? Pode levar ao conhecimento, digamos, da regional a qual ele Pode ser feito presencialmente na regional, na sua sede em Porto Alegre e pelos meios eletrônicos, através da internet, através do nosso site, por telefone também, através de um número 0800, não tem nenhum custo para o cidadão, né? Então tem uma série de portas abertas para poder procurar o Tribunal de Contas. Isso. A partir daí estabelecemos um procedimento. É óbvio que pela quantidade de denúncias que nós recebemos, a gente faz um filtro primeiro, né? Ver se de fato tem elementos, ver se aquilo de fato se caracteriza como uma irregularidade, porque há todo um custo, há todo um trabalho, né, que é gerado a partir da investigação dessa situação. Então a gente faz um filtro num primeiro momento, havendo procedência, tá, a gente instaura um procedimento e faz a averiguação do fato levado pelo cidadão. A gente seguidamente ouve aí, digamos que por 190 as pessoas ligam, passam um trote, isso, está acontecendo aquilo e tal. Também pode ocorrer lá com vocês? Isso é meio que comum? Acontece assim, muitas vezes o cidadão traz alguma informação que ele acha que há um indício de irregularidade, mas não há nenhum elemento. Mas vocês conseguem flagrar meio cedo esse acha que não vai dar em nada? Eu digo, vou lhe citar um exemplo. Vai gastar vários dias aí. Vou lhe citar um exemplo. Por exemplo, o cidadão chega, faz uma denúncia, olha, eu acho que o prefeito está roubando, viu? Eu fiquei sabendo lá que está desviando recursos da prefeitura. Aí a gente, recurso da onde, como, qual é o contrato, o que é, a gente faz primeiro assim uma investigação e, claro, quanto mais elementos o cidadão trouxer para o Tribunal de Contas, mais facilita o nosso trabalho e mais vai ser eficaz essa denúncia dele para a gente poder realmente fazer essa fiscalização. Tem que ser meio psicólogo também. Pode, só para complementar também,
Hoje, o Tribunal de Contas tem uma ampla base de dados dos municípios dentro dos nossos sistemas. Muitas vezes, você perguntou quanto tempo demora. Muitas vezes recebemos uma denúncia que em 10 minutinhos a gente consulta os nossos sistemas e já conseguimos verificar se ela procede ou não. Então, isso facilita, agiliza o nosso trabalho. E essa ampla base de dados que eu falo hoje, nós temos a folha, por exemplo, que é uma situação que nos demandam bastante com relação a servidores, a remuneração, a verbas indevidas, a desvio de função, tudo isso. Nós temos a folha de pagamento dos 497 municípios do estado, completa, vários anos, enfim, dentro da nossa base de dados. Temos toda a execução orçamentária para quem pagou, quanto, para o que fez, dentro dos nossos sistemas. Nós temos todas as licitações realizadas pelos municípios dentro dos nossos sistemas. Isso facilita, quando chega uma demanda, claro, dependendo, nos exige uma investigação maior. Mas grande parte delas a gente consegue simplesmente consultando rapidamente aí os dados que temos à nossa disposição através dos nossos ferramentas. A política, como se diz, é muito dinâmica, né? Depois o cara concorre, ganha, entra, bota o outro de secretário, não sei o quê, dali um pouco, isso aqui não dá, tira, bota o outro, troca. Vocês conseguem acompanhar esses Everton Ribeiro aí que se mexe o campo inteiro, não? Hoje, justamente por isso não temos braços humanos para tudo, né? Então, hoje o gestor pode, se ele trocar, digamos, várias vezes o seu responsável, o seu contador, pelo controle interno, o seu gestor, o Tribunal de Contas solicita essa atualização de dados. Então, nós temos essas informações. O que, claro, né, as dificuldades que a gente nota, né, principalmente, e é isso que demanda nosso caráter de orientação, é porque essas transições, essas trocas que ocorrem muitas vezes nos municípios, e isso, em algum momento eu tive a oportunidade de realizar um estudo sobre isso, nem sempre vêm acompanhadas da maior qualificação de uma estrutura. Então, às vezes o secretário ele não está acostumado com a sua pasta. Ele é um ótimo profissional, ele é um ótimo contador, um ótimo advogado, um ótimo médico, um ótimo engenheiro, mas ele nunca foi secretário de determinada pasta, ou ele nunca foi prefeito ou presidente da Câmara. Então, muitas das questões que a gente nota, e o tribunal tem atuado muito nisso e vai seguir atuando, é para qualificar, é para efetivamente mostrar um serviço público que não seja tão... Porque a gente recebe muito no tribunal a demanda da sociedade de um serviço público de qualidade, um serviço público que não seja tão diferente do que se espera e se vê na iniciativa privada, né? A gente está muito desacostumado a ver uma escola, um posto de saúde, um hospital com qualidades semelhantes. Então, isso é algo muito profundo, é de estrutura, né? E o Tribunal de Contas ataca tanto nesses casos de falhas pontuais, como nessas questões estruturais, de capacitação, de orientação. Então, realmente é difícil, né? O mundo, eu brinco, o mundo real ele é muito dinâmico, né? Nem a população tem demandas que são urgentes e o Tribunal de Contas tem tentado dar a urgência que essas demandas exigem. Só sublinhar uma questão. As câmaras de vereadores também são acompanhadas de cima. Sim, as câmaras de vereadores são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. Elas, obviamente, pela sua natureza, elas não têm um orçamento público tão grande e também não atuam na execução da política pública. Eles são um órgão de fiscalização, mas eles sim, os seus presidentes de câmaras de vereadores, a sua estrutura administrativa é auditada pelo Tribunal de Contas. E mais hoje, desculpa até interromper, Fabiano, as câmaras também, assim como o Tribunal de Contas, têm um papel de fiscalização, né? Então, além de serem fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, e isso é um desafio a ser qualificado, a Câmara legisla e fiscaliza também. E essa fiscalização é um dos pontos de maior necessidade de melhoria que a gente tem e que nos nossos encontros a gente está tentando levar adiante. Fabiano Jeremias, chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Contas do Estado, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado hoje pela oportunidade, muito obrigado aos telespectadores pela audiência. Queria finalizar dizendo que os gestores públicos são fundamentais para a execução dos orçamentos, das políticas públicas, da aplicação do recurso público. Nós temos muitas leis. O que está na lei, o que é claro, é o objetivo e não há dúvida. O tribunal atua muito, são nas inovações, são nas situações que elas não são claras,
São situações, muitas vezes, do caso concreto, que há dúvida dos gestores quanto à aplicação das suas legislações. Nós estamos aqui, a sociedade tem a tranquilidade que estamos atuantes, estamos alertas e cumprindo a nossa obrigação constitucional. Muito obrigado pela oportunidade. Bruno, também, muito obrigado por estar aqui. Volto sempre. Muito obrigado hoje. Então, o Tribunal de Contas está de portas abertas às demandas da sociedade por todos os seus canais, como falamos, por telefone, presencialmente nas nossas redes sociais, né, nas quais a gente vai divulgando essas atualizações, essas inovações e tenta se aproximar cada vez, ser mais próximo da sociedade. Ok. Cleonice, também muito obrigado e cumprimentos pelo trabalho. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui levando essas informações aos telespectadores, e também quero dizer que a Regional de Erechim também está de portas abertas a todos que nos tiverem algum interesse, alguma dúvida que podemos ajudar, estamos sempre à disposição. Ok, já que todos abriram as portas aí, nós também vamos dizer que as portas da TV Erechim, especialmente do programa Painel, estão permanentemente abertas, sempre que for interessante, né, ao pessoal do Tribunal de Contas vir aqui, porque a gente entende que o trabalho é essencial, fundamental, especialmente no nosso país, e dá para você dizer assim, menos como punitivo e mais como orientador. A todos aí de casa, muito obrigado também, um abraço e até a próxima. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.